Olá pessoal, nós da Librum Soluções Editoriais e Librum Editora pretendemos com esse vídeo fazer uma pequena demonstração de como funcionam os livros eletrônicos ou e-books. Considerando que os livros eletrônicos podem ser lidos em diversas plataformas, nós escolhemos 3 equipamentos. Primeiro um notebook rodando o sistema Windows, depois um celular Samsung Galaxy S2 com sistema Android e por fim um leitor eletrônico Kindle. Vale lembrar que os e-books eles podem ser lidos em várias plataformas, vários equipamentos. Todo tipo de tablet, todo tipo de smartphone e a maioria dos microcomputadores também estão aptos para fazer abertura e leitura de um e-book. O título que nós iremos apresentar nessa demonstração é Atendimento Educacional Especializado, Experiências de Leituras e Acontecimentos Vividos com um Aluno Surdo, de autoria da professora Eliane Ramos. Esse será um dos próximos lançamentos da Librum Editora. Então vamos lá à nossa demonstração. Bem, vamos iniciar a nossa demonstração com a primeira das plataformas escolhidas, ou seja, um microcomputador rodando o sistema Windows. Para fazer abertura e leitura de um livro eletrônico em um microcomputador é necessário ter um programa, software, que tenha a capacidade de ler esses arquivos instalados no computador. Para a nossa demonstração nós escolhemos 2 desses programas. O primeiro deles o Azard e o segundo o Adobe Digital Editions. O Azard é um programa menos conhecido no mercado, mas é um programa que tem uma vantagem muito grande sobre grande parte dos seus concorrentes. Ele permite a leitura de arquivos EPUB com recursos interativos, ou seja, arquivos de áudio, vídeo, etc. O Digital Editions é hoje quase que um padrão da indústria de e-books, inclusive sendo distribuído por várias das livrarias virtuais como seu software padrão. Porém, tem essa desvantagem de não ter recursos para suportar a interatividade de um e-book. Ambos esses programas eles têm a capacidade de abrir um arquivo EPUB, que hoje em dia é um formato quase que padrão da indústria de livros eletrônicos. Vamos iniciar, portanto, pelo Azard, que nos parece uma opção bastante interessante, dado que este título que nós vamos apresentar é um título que possui recursos interativos. Ao abrir o Azard, nós encontraremos uma tela em branco e é possível clicar neste ícone aqui para que se posicione na biblioteca. Nós podemos ir adicionando, portanto, livros dentro da biblioteca. Uma vez o livro adicionado, ele aí permanecerá até que o usuário escolha eliminá-lo da biblioteca. Portanto, esse processo deve ser feito pelo usuário apenas uma vez, o processo de adição do livro. Vamos clicar nesse pequeno ícone aqui com o símbolo de mais, procurar, encontraremos o arquivo EPUB, abrir. Imediatamente o programa recuperará esses dados relativos ao livro, como por exemplo um pequeno resumo, o título, o nome do autor, nome da editora, data de publicação, etc. Ok. E aqui está o livro adicionado à biblioteca. Quando se passa o mouse em cima da capa, nós vamos encontrar 2 ícones. Um com a letra I, que permite recuperar aquelas informações do livro, que já foram apresentadas quando da carga dele dentro do programa, e um outro ícone que permite eliminar o livro da biblioteca. Dando 2 cliques em cima da capa do livro, ele se abrirá. As páginas podem ser passadas com o próprio mouse aqui, que ele forma uma mão apontada para o lado direito ou para o lado esquerdo, ou pelas setas aqui em cima. Então, por exemplo, aqui está a capa colorida, depois uma pequena folha de rosto, ficha catalográfica, ficha técnica, finalmente o sumário. Repare que o sumário pode ser usado, tanto este que está incorporado no corpo do texto, quanto um sumário permanente. Qualquer ponto do livro que esteja o leitor, ele pode passar o mouse sobre essa área sombreada e o sumário surgirá aqui, permitindo que ele vá para qualquer capítulo que ele queira. Então, portanto, vamos a esse capítulo, Francisco e eu. Muito bem, aqui está o texto, as páginas podem ser passadas com o próprio mouse. E ao final desse capítulo surgirá conteúdo interativo, ou seja, um arquivo de áudio onde a autora faz uma narração deste trecho. Se nós clicarmos aqui no símbolo de play, o arquivo se executará. Francisco e eu.
Foi em 2008, quando participei de uma mesa redonda e um simpósio que propôs diálogos relacionados à educação de pessoas com surdez, que um rapaz surdo dirigiu-se a mim. Muito bem, esse player aqui ele tem todas as funcionalidades, permitindo a pausa, permitindo avanço ou retrocesso, um pequeno controle de volume aqui para que o leitor possa ajustar as suas preferências. Muito bem. Vamos ver agora o Adobe Digital Editions. O Adobe Digital Editions ele demanda um processo muito parecido ao do Azad para fazer a adição do livro à biblioteca. Arquivo, adicionar à biblioteca. Novamente, localizamos o arquivo EPUB. Muito bem. Ele já aparece com a capa na biblioteca, inclusive com uma etiqueta aqui indicando que ele foi adicionado recentemente, que é um livro novo. 2 cliques e ele se abrirá. Nesse caso, o Digital Editions vai apresentar em 2 páginas, muito parecido a um livro impresso. As páginas podem ser passadas pelas setas aqui embaixo. Novamente, ele tem o sumário incorporado e um sumário lateral. Também tem uma opção para que se possa acrescentar marcadores de trechos que chamem a atenção do leitor ou meramente do ponto onde ele parou. Clicaremos novamente aqui no capítulo Francisco e eu. Aqui está o texto. Porém, aparece a desvantagem do Digital Editions. Ao final do texto, não existe o ícone ou o player onde se possa executar o arquivo de áudio, ainda que ele esteja incorporado no arquivo. Uma terceira alternativa para fazer a leitura desse livro seria através de um arquivo PDF. Cabe destacar que um arquivo PDF não é propriamente um e-book, mas na verdade é uma alternativa que se pode utilizar visando principalmente o usuário muito pouco experiente. Está acostumado com esse tipo de arquivo PDF, que já é algo muito comum nos computadores atualmente, mas que ainda não está tão inteirado de como funciona a tecnologia do e-book através dos arquivos e-book. Então vamos ver aqui. Para abrir o arquivo PDF, se usa o Adobe Reader, é um dos programas que permite isso, o mais comum de todos. E aqui o procedimento é o mesmo que se usa normalmente para abrir qualquer PDF. Vamos localizar o arquivo, PDF, clicamos nele, abrir, e ele se apresentará na tela. Pode alterar o tamanho das páginas, capa, ficha técnica, ficha catalográfica, o sinal. O sumário também permite, se clique diretamente num capítulo, ele vai fazer o link automaticamente. Existe um outro sumário lateral, a exemplo dos outros programas. É possível ver que esse tipo de PDF que nós geramos aqui não tem o refinamento de uma edição impressa. E o PDF existe justamente com essa finalidade, de ser um perfeito facsímile de um documento impresso. Mas nesse caso, como é apenas uma alternativa para determinados usuários menos experientes, nós criamos um arquivo que se ajuste bem à tela de um computador, de um tablet, de outros dispositivos, que não seja exatamente um arquivo destinado à impressão. Essa impressa exige mais refinamento, como nós já dissemos. Entretanto, aquela vantagem de se poder executar o conteúdo interativo também está presente nos PDFs. Basta clicar no ícone. Francisco e eu. Foi em 2008, quando participei de uma mesa redonda e um simpósio. O player se abrirá, ele possui as mesmas funcionalidades de avanço, retrocesso, pausa, volume, como nos outros softwares apresentados. Portanto, essas são algumas das alternativas para a leitura do e-book em um microcomputador. Agora nós passaremos para outra plataforma. A segunda plataforma de leitura para o e-book que nós vamos apresentar é um e-reader, nesse caso o Kindle Paperwhite, que é um dos produtos da Amazon, que é uma das principais livrarias virtuais que estão atuando hoje em dia. O Paperwhite é um dos modelos que eles oferecem, existem outros, por exemplo, como o Kindle Fire. Uma diferença interessante de se pontuar agora é que o Paperwhite não permite o acesso aos recursos interativos, enquanto o Fire, por exemplo, permite. Quando nós ligamos o aparelho aqui, vai aparecer
uma tela inicial com os livros que estão carregados nele. Está aqui o que nós vamos demonstrar, que é o atendimento especializado. Muito bem, em um instante o livro abre, aqui está a capa do livro, e com um simples toque na tela nós vamos conseguindo passar. Chegamos aqui ao sumário, igualmente ao que já foi apresentado para o computador, o sumário pode ser acessado incorporado ou através de um menu, é um sumário que pode ser acessado a qualquer momento pelo leitor, e daí nós vamos passando pelas páginas. Reparem que existe uma flexibilidade nos e-readers, tanto no Kindle como em outros, que permite com que o leitor escolha o layout do livro. Por exemplo, ele pode colocar uma fonte maior, escolher um outro padrão de fonte, um interlineado maior ou menor, margens maiores ou menores, e aqui está. Muda totalmente a apresentação do livro, permitindo que o livro se adapte ao leitor e às preferências do leitor. Outra vantagem que os e-readers possuem é o dicionário. Por exemplo, basta clicar em uma palavra que automaticamente se abrirá uma janela no dicionário com o significado da mesma. Isso é muito prático, porque evita que o leitor tenha que interromper a leitura para procurar alguma palavra no dicionário, ou que ele seja obrigado a fazer uma anotação para uma consulta posterior. Esse modelo aqui, o Kindle, por exemplo, também permite que as definições das palavras além do dicionário sejam consultadas na Wikipedia, sejam feitas traduções, ou seja, é um tipo de plataforma bastante dinâmica para a leitura de um e-book. Os livros eles podem ser adicionados ao dispositivo conectando ele a um computador como se fosse um pendrive, ou podem ser adquiridos, nesse caso do Kindle, na loja da Amazon. A Librum também oferece contratos de distribuição para colocar os livros a comércio em livrarias virtuais. Muito bem, passaremos agora para a próxima plataforma. O último dispositivo que nós usaremos na nossa demonstração é o celular Samsung Galaxy S2 rodando sistema Android. Esse sistema operacional é hoje o mais utilizado em tablets e smartphones no mundo. Portanto, o que diferencia um aparelho do outro é o tamanho da tela. E assim cada leitor pode escolher o tamanho de tela que melhor lhe atenda. Cabe dizer também que os dispositivos da Apple, ainda que rodem um sistema operacional diferente do Android, possuem uma sistemática muito parecida para abertura e leitura dos e-books. Então, assim como no computador, é necessário ter uma aplicação instalada no tablet ou smartphone para que se possa fazer a abertura e leitura do e-book. Nesse caso, nós escolhemos o Moon Reader, que é uma aplicação disponível gratuitamente na loja do Google Play. Aqui em cima já está disponível a biblioteca depois que nós clicamos no ícone. Já havíamos carregado o livro Atendimento Especializado da professora Eliane Ramos. Em um toque ele está aberto e basta apenas ir pressionando a tela para que se passe pelas páginas. Assim como nos outros dispositivos que nós apresentamos, principalmente no e-reader, existe flexibilidade para que o leitor possa adequar o layout do livro às suas preferências de leitura. Por exemplo, nós podemos clicar aqui em opções de visualização e fazer um ajuste da cor do fundo da tela, da imagem que simula o papel, do tipo de fonte, tamanho de fonte e outras coisas mais. Assim como nos outros dispositivos, também existe um sumário independente, para que o leitor possa, a qualquer momento, escolher para que ponto do livro ele quer ser direcionado. E esse leitor, o Moon Reader, dentro de um tablet ou de um celular, também nos oferece a opção de acesso aos conteúdos interativos, no caso deste título, os arquivos multimídia, onde a autora faz a narração de algum trecho. Portanto, com essa demonstração nós tentamos explicar um pouco dessa nova tecnologia que hoje já domina o mercado americano de livros e que parece seguir esse mesmo caminho na América do Sul e na Europa.
Agradecemos muito a vocês a atenção de acompanhar a nossa demonstração e esperamos que todos que gostam tanto de ler quanto de publicar venham conhecer a Librum e os nossos títulos. Obrigado!